Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos fazer mais um exemplo de uma função seno. Então, eu deixei aqui na tela, pessoal, o gráfico da função seno normal, só para vocês relembrarem como que é o gráfico da função seno e que ele não vai mudar. Tá? O que vai mudar no gráfico da minha função seno? Se eu tiver alguém, tá, multiplicado aqui no x, ou alguém multiplicado aqui no seno, ou até mesmo alguém somado com alguém com essa função seno. Só assim que ela vai mudar. Então, para a gente entender bem o que vai acontecer, nós vamos fazer mais um exemplo de uma função seno. E você vai observar aqui. Bom, qual que é a função que eu vou fazer? 2 seno de x. Bom, como que vai ficar esse gráfico, pessoal? A gente vai alertar o seguinte. Se eu voltar aqui no gráfico anterior, olha só, seno de x. O que mudou para essa função? Somente esse 2 aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Se mudou somente esse 2, você concorda que seno aqui, ó, se ele não tem ninguém multiplicado dentro do parênteses, esse gráfico ele vai ser o mesmo gráfico que esse anterior. Só vai mudar o seguinte, eu tenho um 2 multiplicando a minha função seno. O que isso quer dizer? Bom, se eu voltar aqui no gráfico, você percebe que a imagem vai ser o quê? Menos 1 e 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse 2 multiplicando essa função seno, ó, vamos olhar aqui. A minha função seno, tá? Ela é escrita assim, ó, seno de x. E ela tem como imagem da minha função quem? Menos 1 e 1. Tá? Agora, eu vou olhar essa minha outra função seno aqui, ó, 2 seno de x. Olha o que acontece. Quando você tem esse número aqui, ó, que multiplica a sua função seno, significa que a sua função ela vai ter uma translação para cima e para baixo da minha função. É como se eu estivesse aumentando a minha amplitude. Olha aqui, ó. Olha no gráfico anterior aqui, ó. Bom, isso daqui, pessoal, ó, é o que nós chamamos de amplitude. Tá? É uma amplitude. Então, esse 2 aqui que está multiplicando o seno, ele vai fazer o que? Somente aumentar a amplitude do seu gráfico. Você percebe que aqui, ó, a imagem não ia só do menos 1 até 1, o gráfico você pode observar aqui, ó, que ele não passa desse limite aqui, e nem desse aqui, ó, que é a amplitude da minha função. Não passa. Consequentemente aqui, ó, como você tem 2 multiplicando o seno, significa o quê? Que a imagem da sua função não vai ser somente até 1. Ela vai ser aqui, ó, até o 2. Ela vai ser aqui até o 2 e aqui até o menos 2. Por que isso acontece? É porque você faz isso aqui, ó. A imagem da minha função vai ser igual a 2 vezes menos 1 da minha função vai dar quanto? Vai dar menos 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, ou seja, você aumentou o quê? A amplitude do seu gráfico. Então, consequentemente, os pontos aqui, ó, por quê? Se você percebe aqui, ó, não tem ninguém multiplicando x. Isso significa o quê? Que o período ele vai ser o mesmo 2π, que é a minha função. Então, esse gráfico novo vai ter essa mesma formação. Como que é essa mesma formação? Ó, π sobre 2, né? O gráfico começa aqui do zero. Esse π sobre 2 aqui, ó, ele vai aonde? Agora, ele vai até lá no 2. Porque se você olhar aqui, ó, no gráfico anterior, ele é somente até 1, não é? Só que, como você está multiplicando a função por 2, esse π sobre 2 ele vai ter até o 2. Consequentemente, o próximo ponto vai ser o π, que vai estar aqui, certo? Esse 3π sobre 2 aqui, ó, ele vai até o menos 2. E o 2π continua do mesmo jeito. Então, se eu for esboçar esse meu gráfico aqui, ó, olha o que acontece. Ele vai aqui, né, foi lá no 2, desceu, passou aqui em π, né, foi lá no menos 2, subiu aqui em π e ó, ele vai até lá novamente e ele vai seguindo o meu
uma função periódica, ela não vai ter fim. Então, quando você pega esse 2 aqui, ó, tá, e multiplica ele pela minha função seno, significa o quê? Que eu aumentei a amplitude do meu gráfico. Tá? Agora, se eu tivesse aqui, pessoal, ó, além de, tá, ter multiplicado 2, eu também tivesse um valor aqui, aí mudaria o período. Como eu não tenho nenhum valor aqui, ó, junto com o x, o meu período continuou 2π. Se o período continua 2π, os pontos do gráfico aqui, ó, vai ser no mesmo lugar de uma função original seno. Tudo bem? Então, agradeço a todos vocês e vamos fazer mais um exemplo. Aguarde.